Boa tarde, alunos do 9º ano. Vamos para a aula número 7. A nossa aula hoje é de gramática e o conteúdo da nossa aula é o período composto por subordinação. Nós estudamos na aula anterior o período composto por coordenação e hoje vamos iniciar o estudo sobre o período composto por subordinação. O que é o período composto por subordinação? É aquele formado por uma oração principal e uma ou mais orações subordinadas. Veja a análise desse período. Aqui eu coloquei o período. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Aqui nós temos um período composto por subordinação. E ele é formado por duas orações. A primeira oração, o rapaz gostava. A segunda oração, de que todos olhassem para ele. A primeira oração, aqui nesse período, ela é chamada de oração principal. E é uma oração que vem sem conectivo, sem conjunção ou pronome. A segunda oração, de que todos olhassem para ele. Essa oração aqui ela é chamada de oração subordinada. Ela vem com conjunção subordinativa, ou pronome relativo. A oração principal ela está incompleta, pois falta o objeto indireto para o verbo gostar. Esse tipo de período é formado por uma oração. Esse tipo de período é formado por uma oração principal que é complementada com uma ou mais orações. Ou seja, a oração subordinada dará sentido à oração principal e será seu complemento sintático. Tendo em vista a função que exerce o período composto por subordinação, classifica-se em subordinadas substantivas, adjetivas e adverbiais. Orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas são aquelas que desempenham o papel de substantivo na frase. A gramática, ela também facilita a nossa vida, quando delimita quais os elementos que dentro da sintaxe podem exercer a função de substantivo, que são estes elementos que eu coloquei aqui: o sujeito, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo e aporto. Aqui são os elementos que podem exercer a função de substantivo. Segundo a função que exerce no enunciado, as orações subordinadas são substantivas podem apresentar-se em duas formas. Elas podem ser reduzidas ou desenvolvidas. Orações reduzidas não representam uma conjunção integrante e surgem com o verbo no infinitivo, no particípio ou gerúndio. Exemplo: o mais importante é vencer o jogo. Observe que o verbo vencer aqui, ele está no infinitivo. Orações desenvolvidas são introduzidas por uma conjunção integrante, que são as conjunções que e se. E pode acompanhar pronomes, conjunções ou locuções conjuntivas. Um exemplo: espero que você sempre alcance seus objetivos. Observe que aqui nós temos a conjunção integrante que. Elas são classificadas em 6 tipos. Quais são esses 6 tipos? As subjetivas, predicativa, completiva nominal,
objetiva direta, objetiva indireta e apositiva. E classificar uma oração subordinada substantiva significa identificar a função sintática que ela exerce em relação à sua oração principal. Vamos ver. A oração subordinada substantiva subjetiva exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Aqui eu coloquei a oração. É indispensável que estejamos presentes. Aqui, nesse período, a oração principal é indispensável. E a oração subordinada substantiva subjetiva é que estejamos presentes. Aqui, nesse período, a oração principal exerce a função sintática de sujeito da oração principal. A oração subordinada substantiva subjetiva, aliás, exerce a função sintática de sujeito da oração principal, que é indispensável. Oração subordinada substantiva predicativa é quando ela exerce o valor de sujeito, ou seja, aquilo que se revela sobre o sujeito da oração. Aqui eu coloquei o exemplo. Nosso desejo é que ela vencesse o campeonato. Aqui nesse período, a oração principal é nosso desejo. E a oração subordinada substantiva predicativa é que ela vencesse o campeonato. A oração subordinada substantiva aqui, ela exerce o valor de predicativo do sujeito. E a oração subordinada substantiva completiva nominal. Vamos para o exemplo. Temos fé de que a humanidade para de destruir o planeta. Aqui, nesse período, a oração principal é temos fé. E quem é a oração subordinada completiva nominal? De que a humanidade para de destruir o planeta. A oração subordinada substantiva completiva nominal, aqui nessa oração, ela completa o sentido do nome. Quem é o nome aqui? Do nome da oração principal. O nome é fé. Temos fé de quê? De que a humanidade para de destruir o planeta. Então, a oração subordinada substantiva completiva nominal, ela completa o sentido do nome da oração principal. Objetiva direto. Possui o valor de objeto direto do verbo da oração principal. Aqui o exemplo, no período desejo que vocês sejam felizes. Que a oração principal é desejo. A oração subordinada substantiva objetiva direta é que vocês sejam felizes. Então, aqui nessa oração, ela possui o valor de objeto direto do verbo da oração principal. A oração principal é desejo. A oração principal é desejo. Quem é que completa aqui o sentido do verbo da oração principal? É o complemento, que vocês sejam felizes, que é a oração subordinada objetiva direta, que é a oração que completa o sentido aqui do verbo da oração principal, sem o auxílio de preposição. É por isso que ela é chamada de objetiva direta. E a oração subordinada substantiva objetiva indireta possui o valor de objeto indireto do verbo da oração principal, sendo iniciada por preposição. Essa oração subordinada substantiva objetiva direta, ela vai completar o sentido do verbo da oração principal. E esse complemento, ele deverá ser introduzido por uma preposição. Aqui o exemplo.
O gerente precisa de que esteja tudo em ordem. Aqui, a oração principal, o gerente precisa. Que a oração subordinada substantiva, objetiva, indireta é que esteja tudo em ordem. Então, aqui nós temos o exemplo de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. É aquela que possui o valor de objeto indireto. É aquela que exige um complemento e esse complemento ele é iniciado por uma preposição. E a oração subordinada substantiva positiva, ela possui o valor de aporto de qualquer termo da oração principal. O exemplo, todos pensam a mesma coisa, que eu sou um vitorioso. Aqui a oração principal é todos pensam a mesma coisa. E a oração subordinada substantiva positiva é que eu sou um vitorioso. Então, nesse tipo de oração aqui, subordinada substantiva positiva, ela possui o valor de aporto de qualquer termo da oração principal. Então, a nossa aula de hoje terminou. Até o próximo vídeo aula. Um abraço para vocês.